Bom, boa tarde a todos, a todas as pessoas que nos acompanham. Eu fico muito feliz e com o convite de poder dialogar com o setor, de poder encontrar com pessoas que eu considero muito e que, ao mesmo tempo, trabalham muito pela educação do Brasil, não só na linha direta, na ponta da lança, né, na operação, das instituições de ensino, das consultorias, né, do ambiente governamental, mas também pensando na evolução sempre, né, positiva da educação brasileira. Quando a gente fala de evolução, a gente quer que as coisas caminhem para frente, né, desenvolvam, né, todos os currículos, todas as propostas de diretrizes, todos os PPCs, as unidades curriculares, as matrizes, tudo é um ambiente, né? E falar de educação superior, a gente às vezes pode reduzir muito o discurso que não cabe na regulação, que eu falo que é o ambiente ideológico, né? E não cabe na regulação. A regulação, nesse ponto, ela tem que ser operacional, ela tem que trazer soluções, ela tem que acompanhar o desenvolvimento, as necessidades dos alunos, das instituições e, obviamente, do ambiente de formação de cada um que busca na educação superior ascender socialmente, economicamente e obviamente, trazer para a sua vida um melhor patamar de crescimento. Então, Vianney, eu fico muito feliz em poder colaborar com esse debate de hoje. Saudar, obviamente, todo esse ambiente que nos cerca, né, que é um ecossistema muito grande, né? Eu vou falar ecossistema que é a palavra nova aí, né? Os ODS, está tudo na moda, né? ESG e tal, a gente tem que entrar nessa parada, né? E perceber que a função também que eu ocupo hoje é uma função de uma confiança que o próprio setor, né, que a educação também me ajudou, conferiu. Eu estou ali também para atender, para receber e, obviamente, trabalhar da melhor forma possível para que o nosso sistema educacional, para que o nosso sistema federal de ensino possa fazer boas entregas e mudar a vida de muita gente. Bom, feito essa introdução, esse prelúdio, que a gente pode abordar hoje dentro desse diálogo, né? N coisas, situações mais amplas possíveis, mas é preciso fazer um reconhecimento muito importante. Quando nossa equipe, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, nas séries durante os anos de 2017, 2018, chefiando e liderando aquela secretaria, nós tínhamos uma grande entrega para fazer, que já era um pedido desde de então, né? Que era atualizar o ambiente normativo que vinha desde o ano de 2005, né? Com os decretos, né, que regulamentavam tanto a educação superior no Brasil quanto a educação à distância, que eram trabalhadas ainda como formato de modalidades, né? E desde lá houve a entrega desses decretos, houve a entrega de uma miríade de portarias, de soluções, ou pelo menos de intenções de implantação de um novo modelo, de uma nova política. Essa política perdurou e veio em 2025 ser atualizada. Então, antes de mais nada, é necessário sim fazer o reconhecimento de todas as pessoas que trabalharam, né, desde então nessa atualização, nesse ambiente, nessa entrega de fazer valer com que todas as instituições, associações, faculdades, universidades, centros universitários, Conselho, INEP, né, CAPES, a própria SERES, a CESU, vários foram os atores que se encontraram para fazer essa entrega normativa nova, né, para o país, e a partir de agora nós temos que nos debruçar, torcer pela implantação, trabalhar, obviamente, estrategicamente, como o Paulo já mencionou, a Jucimara mencionou, na implantação, ter muita sabedoria ao lidar com essas inovações, porque nós estamos falando não é só do futuro propriamente dito, mas é do presente que ela impacta, né, em vários modelos, não tão só modelos pedagógicos, modelos operacionais, modelos de negócio, modelos baseados na organização acadêmica de cada instituição. Cada um tem uma vocação, acho que é importante a gente entender que os formatos que o decreto 12456 trouxe, nessa inovação de trazer os formatos presenciais, semipresenciais, que é a grande inovação desse momento, acredito eu, não somente os fluxos ou os calendários ou aquilo que faz a transição acontecer nesses próximos dois anos, mas apresentar que o formato da educação superior mudou, né?
Ele mudou para acompanhar uma demanda que muitas instituições já se apresentavam dessa forma, que o MEC não encontrava, ou a própria, o próprio operador da educação superior não encontrava ali uma norma ou uma segurança jurídica, pedagógica, né, ou até mesmo da autonomia das instituições em organizarem seus currículos e praticando as diretrizes vigentes, então, de acordo com aquilo que já estava posto no mercado. Então, a gente tinha essa discussão, inclusive em 2018, quando 2017, 2018, antes, né? Quando algumas instituições começaram a apresentar os modelos semipresenciais, por exemplo, né? Educação semipresencial, e depois vinha aquela discussão do blended learning, né? Do hibridismo, ou da forma de você mesclar formatos e modalidades. Isso foi avançando até o ambiente de hoje, que a gente encontra, obviamente, uma oportunidade de repensar toda a oferta. E, obviamente, que essa oportunidade de repensar a oferta, ela vem impulsionada pela mão, obviamente, do governo, né, claro, do governo através da apresentação de uma norma, de um diálogo que foi aberto anteriormente, da construção de marcos, né, que começamos a pensar nesse ambiente normativo, que fará com que a segurança regulatória esteja presente na apresentação de novos currículos, novas propostas, formatos, cursos, né? Processos de credenciamento, de recredenciamento, de autorização, renovação de reconhecimento, reconhecimento desses cursos, que é o ambiente que cerca essa parte mais processual da regulação, onde nós temos tanto o ambiente institucional quanto o ambiente de cursos e seus aditamentos. E, claro, dentro dessa realidade, que já faz parte desse processo de entrega, desse trabalho que as séries vêm trabalhando e conduzindo essa modificação, né? Inclusive com a recente publicação das portarias, né, que trouxeram, né, os cursos semipresenciais à luz, né, ou pelo menos colocaram ali, conforme o planejado e apresentado pela secretaria, né, essa extinção de cursos da modalidade EAD, do tempo de adequação que as instituições tiveram para apresentar as suas turmas, fechamento desse modelo, a transição agora para esse formato que o decreto apresenta e a portaria 381, a 506 e todos os números, né, e siglas que compõem esse nosso ambiente, fazendo com que as instituições de ensino precisem se atentar, né, a esse âmbito. E, claro, como eu falei anteriormente, muita parcimônia, muita sabedoria, sem pressa, observando o prazo que temos, as instituições precisam repensar os seus modelos, sua estratégia de oferta, consequentemente, traçar ali, dentro desse planejamento estratégico, ou dessa visão de futuro, ou daquilo que ela vai se apresentar ao mercado educacional, né, ao mercado dos estudantes, obviamente, apresentar os seus cursos aos estudantes e do seu corpo docente estarem engajados nessa proposta de mudança, né? Lembrando que, na parte operacional, Paulo, Simara, Vianney, a todos que nos acompanham, nós temos prazo, nós temos formato, nós temos sistema, nós temos uma série de processos e procedimentos que os procuradores institucionais, que os coordenadores de curso, que os docentes, que os mantenedores, que os diretores, né, precisam se atentar. Não basta simplesmente se ancorar numa possibilidade de mudança ou de adequação ou de críticas que vieram sobre o texto, ou sobre o formato, ou sobre o entendimento da matéria, esperando uma solução que não seja da própria ação da instituição. O que eu quero dizer com isso? Não esperem, não aguardem, né, mudanças abruptas, ou pelo menos algo que você, às vezes, internamente ou dentro da sua instituição, não tenha concordado, ou ficou difícil de entender, eu vou esperar por uma clarividência das coisas, porque o prazo está contando. E o prazo está contando é que, dentro da estrutura da governança, da gestão pública, eles se organizaram para fazer com que essa transição seja a melhor possível, dentro de um prazo adequado, que julgaram ser corretos para o sistema, fazendo com que, nesse prazo de 2 anos, toda a proposta ela já tenha sido trasladada para o novo modelo, para o novo marco, para a nova realidade regulatória institucional e de cursos, fazendo com que as instituições, a partir de então, tenham tempo e previsibilidade, às vezes a gente pode
até falar de uma previsibilidade weberiana aqui, né? Mas trazer para si a intenção de se organizar, né? A intenção de entregar aquilo que eu preciso fazer de inovação pedagógica, de inovação regulatória, da minha instituição e automaticamente da minha proposta de oferta. E aí o que eu digo sempre, né? É bom a gente conhecer as práticas, é muito bom a gente conhecer as ideias, as instituições que estão trazendo modelos, mas é importante a gente pensar no modelo da sua instituição. O que que a sua instituição, na sua cidade, na sua região, no seu contexto, né, de tamanho, de postura, de robustez ou de nicho, vai apresentar para esse formato. E não olhar para a grama do seu vizinho achando que a solução também daquele adubo é a sua, porque às vezes a sua vocação é outra e, obviamente, você também tem uma estruturação diferente da IES, que também está na sua cidade, da IES, que tem um polo na sua cidade, e, consequentemente, você perde a oportunidade de formatar e de repensar o seu formato de oferta de acordo com a sua vocação, que pode estar ali também no seu plano de desenvolvimento institucional, no seu PDI, obviamente, na estruturação que você vai ter daqui para frente. Posso ter falado muita coisa, não ter falado nada, mas automaticamente é não vou falar que é uma admoestação, né, uma advertência, mas é mostrar que existem caminhos para todos. Da pequena instituição de ensino que se organizou, que está entrando nesse ambiente do semipresencial, que quer fazer com que os seus cursos tenham essa pegada, daquela instituição média que hoje tem milhares de alunos matriculados na educação à distância, e agora se vê, né, nesse processo de transição e está pensando qual o formato, como eu vou fazer, como que eu vou aplicar, e já, né, obviamente, trabalhando a adequação dos seus currículos, e as grandes instituições de ensino, que também têm sua governança, que têm suas características, muitas vezes, é, de grandes áreas do conhecimento, ou de multi-áreas de conhecimento, tentando ali se adaptar e atender essas novas diretrizes regulatórias do Ministério da Educação. Então, é importante esse contexto. No ambiente do Conselho Nacional de Educação, há uma bola muito legal, né, de se trabalhar, que eu falo com os meus colegas e tenho mostrado essa grande oportunidade, que inclusive com um diálogo permanente, né, entre as casas, né, entre o Conselho, SEDES, MEC, CESU, né, e todos mais, que é o processo de encontrar a diretriz curricular nacional de cada curso, né, ou dos ambientes que cercam as grandes áreas de formação, seja da licenciatura, seja dos bacharelados, né, ou dos cursos tecnólogos, mas encontrar ali um bom caminho e atualização de muitas das diretrizes que precisarão, sim, serem revisadas a partir do momento que o novo decreto está vigente, que as novas portarias estão trazendo essa nova política e que a própria sociedade exige, né, e demanda, principalmente, né, uma demanda, não uma só exigência, né, mas uma demanda de atualização permanente desses textos, trazendo com que as experiências, as necessidades formativas, a atualização dentro daquele contexto de formação seja permanentemente necessária. E, ó, claro que encerra-se, né, essa discussão com todo, Vianney, aí você me dá um toque em relação ao tempo, que eu já me perdi aqui, em termos de instrumentos de avaliação, referenciais de qualidade, todo esse contexto que vai acontecer em 2027, salvo engano, com o processo de recredenciamento das instituições de ensino, isso tudo precisa ser acompanhado, né, com um olhar atento das instituições para não perder as oportunidades que se apresentarão e, consequentemente, para atender às demandas, né, que surgem dia a dia de uma operação de uma instituição de ensino. Que, Excelente. claro, eu acredito que hoje nós temos aí uma oportunidade de bater um papo sobre todo esse ambiente de revisão, de mudança, de entender os percentuais da presencialidade, da semipresencialidade, da educação à distância, daquilo que é síncrono, assíncrono, sincromediado, etc. e tal, mas entender também o papel que está à mesa, né, da reformulação da Resolução 4 de 2024, que eu acho que é um tema muito importante, que todo mundo, né, vai ser atingido, isso no bom sentido, né, no sentido da amplitude, né, da capilaridade que essa resolução tem, por exemplo, no mundo das licenciaturas,
que há preciso essa conexão com o decreto atual, com as portarias atuais, para verificar também necessidades de ofertas distintas da diversidade, Vianney, terminando, que o Brasil Tá. possui, né? Excelente. Nós temos grandes centros que ofertam uma miríade de cursos, né? Todos os cursos do catálogo, todos os cursos das instituições de todas as maneiras, e temos os outros cantos do Brasil, né? Norte, Sul, de Leste e Oeste, que também têm suas características e que precisam sim ser atendidos por essa nova política. Acredito que esse é o olhar que o governo se apresenta e que também o Conselho Nacional de Educação tem se preocupado. É isso, Vianney. Eu não sabia que o conselheiro Henrique Sartori também era maestro, porque ele regeu uma orquestra de conciliação, ele regeu uma orquestra de boas notícias, ele teve uma fala de música para os ouvidos de todas as instituições brasileiras. Ele falou frases maravilhosas, assim, a sintonia entre o MEC, o INEP, as séries, os órgãos todos que estão envolvidos, né, para fazer uma busca de convergências a partir do que foi estabelecido. Foi estabelecido? Foi Exatamente. estabelecido. Está valendo? Está valendo. É preciso fazer alguns ajustes? A sociedade vai dizer dos seus limites e nós vamos buscar, então, essa convergência. Então, essa fala de hoje é uma fala de melodia, uma fala de música para os seus ouvidos. As perguntas no QIA já estão chegando. Nós recebemos perguntas anteriores. O Fabrício Lazilha já perguntou aqui. O Fabrício Lazilha já começou aqui. Ó, oh, Vianney, eu quero fazer essa pergunta aqui, né? Colocando da questão de desafio de integralizar a carga horária na saúde, nas engenharias, e ele colocou uma coisa que ele não se conforma, que a atividade avaliativa, né, não esteja contemplada na carga horária. São perguntas muito finas, que nós vamos fazer todas elas. O André Pereira aqui, a portaria que colocou o semipresencial no ar tem uma discrepância entre as vagas que estão na portaria e as vagas que estavam de fato autorizadas. Como corrigir? Você vai ter que fazer um recurso, vai ter que entrar com essa demanda, né? A Cátedra Cruzeiro do Sul, perguntas de todo o Brasil chegando aqui. Mas nós vamos responder todas elas antes do encerramento aqui. Agora nós vamos ter uma fala de 10 minutos, até 10 minutos da Jucimara, depois até 10 minutos do Paulo Menezes, depois nós vamos pegar aqui uma lista de perguntas, as que chegaram até hoje cedo. Eu sistematizei aqui, e nós vamos fazer uma sequência aqui que vai ser: o professor Henrique Sartori responde como autoridade convidada, e a gente alterna a Jucimara 30 segundos e o Paulo Menezes 30 segundos nos comentários. Jucimara, você tem até 10 minutos para encantar o Brasil com a sua fala. Obrigado, professor Vianney. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho, por favor. Tá ok? Está no. Agora sim, ok. Bom, mais uma vez é uma alegria participar desse webinar com o professor Henrique Sartori, meu colega Paulo. O professor Henrique soa realmente como música nos ouvidos, fez uma fala assim muito, muito motivadora, no sentido de olhar para a nova norma, fazendo as adequações. Eu busquei fazer uma apresentação aqui dentro desses 10 minutos e algumas dicas práticas de como liderar essa nova operação IAD e semipresencial, dando um foco em pontos de atenção. Então, para iniciar, eu acho que há pontos chaves dessa nova norma, dessa nova regulamentação. Não é sobre percentuais, é sobre viabilidade por atividade e que traga sustentabilidade a médio prazo para o curso. Não é sobre um EAD adaptado. Fazer uma adaptação da norma é correr um risco de não conseguir fazer um projeto que atenda às necessidades de aprendizagem, inclusive. É sobre redesenhar a experiência. E mais um ponto que eu acho que assim, o semipresencial e também o EAD, ele é a ponte entre a conformidade regulatória e a demanda do aluno digital. Nós temos que olhar para esse cenário e entender que temos um novo aluno que necessita de uma nova experiência e de uma nova estratégia. Ou seja, tudo depende da estratégia, como eu vou fazer para chegar lá. Bom, pontos de atenção. Eu separei essa tela porque eu tenho ouvido muito 2 anos, 2 anos, 2 anos. O tempo está passando. A Resolução 4, 2024, ela sai em vigor desde 1º de julho de 2024.
Está no texto da Resolução 4 que alunos matriculados a partir de 1º de julho de 2024 já estão vinculados ao novo modelo. Então, o prazo para concluir a transição é 1º de julho de 2026, é ano que vem. Isso significa que quem não fez a adequação já tem um déficit das 880 horas presenciais. Se eu dividir 880 por 4, nós vamos ter aí 220 por semestre. Então, atenção a isso. Outro ponto de atenção, o professor Henrique falou isso, eu queria reforçar, esses cursos que foram extintos e no modelo semipresencial, a IESC já tinha este curso e que migrou para o formato semipresencial, ela tem um prazo de transição para fazer adequação. A IESC não tinha esse curso semipresencial, que está abrindo esse curso novo, ele segue a nova norma. Bom, vamos falar um pouquinho de dicas, né? Eu acho assim, ó, muita calma nessa hora. Otimize a rede de polo em vez de desmobilizar. Polos virarão custos se não forem reinventados. Tem um período de transição, e nesse período de transição, procure manter esses polos, procure olhar para essa malha. O senhor Henrique falou em regionalização, em vocação, eu gosto muito disso, né? Procure manter a receita e transformar em hubs de novos produtos. Certificação profissional, microcredenciais, cursos técnicos, idiomas, pós-graduação. Traga um valor agregado para esse polo. Não perca a cabeça. Outro ponto que eu queria falar é que é muito importante. É preciso reler toda a norma, e são várias normas, e entender o que deve ser e o que pode ser na norma. Por quê? Confundir obrigações legais com o que é facultativo pode gerar custos desnecessários, pode trazer um projeto insustentável. Separe obrigações legais do que é facultativo para evitar custos desnecessários e foque em um projeto sustentável. De novo, a médio prazo, ele tem que ser sustentável, porque nós estamos falando de uma unidade de negócio que tem custo, que tem investimento e que tem que trazer receitas. Dica 3: trate o semipresencial como linha de negócio. Não é um ajuste do EAD, não é um ajuste acadêmico. Pensar e agir desta forma é ignorar implicações estratégicas e financeiras. É importante que a sua instituição reconheça como um novo produto, como uma nova operação que tem implicações diretas, portanto, no preço, na praça, na captação, na margem e, claro, nós estamos falando de uma abordagem completa de um negócio. Dica 4: monitore o impacto das DCNs, isso é muito importante. As DCNs, o decreto, isso me chamou a atenção desde o início, que o decreto traz no texto que poderá haver normas complementares por atos do ministro. Saiu a DCN da nutrição, saiu a DCN da arquitetura, e elas têm exigências complementares que podem ser, inclusive, mais restritivas que o decreto. Então, não observar as DCNs pode levar a um erro na modelagem. É preciso entender as DCNs, acompanhar os percentuais, os estágios, a extensão e não errar para garantir a conformidade e não entrar depois no processo de visita de supervisão pelo Ministério da Educação. Dica 5: use o regulatório como estratégia de mercado. Não veja como obstáculo, não perca a oportunidade de se diferenciar do mercado. Eu tenho acompanhado com o IES soluções muito lindas. Busque se mover rapidamente para ocupar o mercado antes dos concorrentes. É importante transformar a regulação em uma vantagem competitiva. Estabeleça-se como referência. Dica 6: revise a equação financeira. Eu tenho falado de sustentabilidade o tempo todo. O curso semipresencial é diferente do EAD tradicional. Não atentar a isso pode levar a prejuízo. Redesenhe margem, ticket,
CAC antes de escalar. Considere o custo do presencial, do síncrono mediado e do assíncrono. E aqui eu quero chamar a atenção a um ponto: a importância da descrição do plano de trabalho docente, porque mal desenhado pode gerar processos trabalhistas. Está na portaria 506, quem compõe o corpo docente. O que é o mediador? Ele é um auxiliar, está no texto da lei, e isso é bem importante. A sincronomediada tem uma volumetria, então é preciso observar para não errar. Dica 7: experimente modelos híbridos dentro semipresencial. Eu acho que aí é a oportunidade de inovar. Vamos pensar fora da caixa. Os modelos tradicionais não servem, não perca a oportunidade de enriquecer a experiência prática do aluno. O aluno que é maker, ele é um aluno digital. O design é muito importante se esse aluno é digital. E, principalmente, a questão dos ambientes profissionais, porque um projeto bem desenhado pode trazer a ocupação de novas praças e manter-se nessas novas praças. Conecte-se com hospitais, escritórios, indústrias, parceiros, crie experiências práticas. De novo, eu vou falar, pense fora da caixa, enriqueça o aprendizado do aluno, porque tem que agregar um valor para esse produto, porque o ticket médio desse curso vai subir e o aluno precisa perceber. Atividades é o novo tom. Eu não vou focar em percentuais. Eu acho que assim, acho não, tenho certeza, a matriz, o desenho da matriz, ela é altamente estratégica. Não foque em percentuais, numa estrutura antiga. Alinhe os cursos às novas exigências, pensando em viabilidade por atividade, porque assim você consegue chegar na conta de como atender essa equação matemática dos percentuais. Eu falei no webinar do Teodolito, o regulatório tem que fazer conta o tempo todo. Mapeie, aplique, organize atividades presenciais, síncronas, assíncronas, para garantir esta viabilidade. É a experiência dos estudantes, o aluno não percebe percentuais, vive experiência. Uma jornada mal construída leva à satisfação, à deserção, à evasão. A jornada tem que ser construída, tem que gerar valor, focando na experiência, on-board digital, apoio nos polos, provas, extensão e suporte. Minha última dica nos 15 segundos que me sobram é governança. A transição para a nova norma é complexa. Sem governança, pode falhar em alinhar equipes, porque o treinamento, a comunicação e a curva de maturidade, de entendimento desse novo modelo é importante. Um comitê executivo pode ajudar muito nisso tudo. Muito obrigada, professor João Bianei. Era isso que eu queria nessa primeira rodada apresentar. Eu ia falar que a sua fala tinha sido excelente, mas a Elaine Oliveira já falou antes de mim aqui no chat. Ela falou: excelente live, muito bacana. Você tocou em pontos fundamentais. O Google, que sabe da gente mais do que a gente mesmo, já explicou para a Roper que o principal fator de evasão do aluno hoje é experiência, não é mais financeiro. A mensalidade no Brasil é das mais baratas do mundo, tá? O principal fator de evasão do aluno hoje é a frustração na experiência. Ele não encontrou o que ele comprou. Então, ele vai fora. Então, esse foco da Jucimara foi muito bacana. Galera, para quem chegou depois aqui, o professor Henrique Sartori abriu, deu um show maestro, regente de uma orquestra de conciliação nacional, dizendo que é possível ajustar a partitura, tá? Conselho Nacional de Portas Abertas, Ministério da Educação acolhendo. Então, foi uma fala magistral, maravilhosa. Professora Jucimara, foi para a operação direta na veia, tipo assim, não perde tempo, a sua hora não é em maio de 2027. Muita gente está esperando, achando que o tempo, eu tenho 2 anos, eu vou até maio de 2027. Caixão e vela preta, vai ficar para trás. E agora, quem vai dar o recado é o Paulo Menezes, nosso colega consultor Roper, e depois eu tenho só na minha mão aqui 22 perguntas, já tem mais 4 perguntas no chat. Nós vamos espremer o professor Henrique Sartori, não vai ficar nenhuma sem resposta. Paulo Menezes. Para mim ficou a tarefa difícil depois da brilhante abertura e depois a operação que a Sucimara deu.
Mas, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. E nós viemos, né, há um tempo dizendo, olha, são 2 anos, já não são 2 anos. Dos 24 meses, já são 20 meses que sobraram. Então, quem não começou a trabalhar ainda, esperando uma situação de que ano que vem tem eleição, ou o que, que pode acontecer, você está atrasado, né? 24 meses para o decreto 12456. Mas nós temos ali um pedacinho que a Jucimara também trouxe para a gente, que é o das licenciaturas, que já começou ali atrás. Porque o próprio decreto diz, a DCN é quem é a guia. Então, se a DCN está ali, já te deu um prazo, então, para esse daí, já não são mais 20 meses. Esse daí, você tem menos de 12 meses. Então, esta é a importância da fala do professor Henrique, quando ele diz, olha, a gente não tem que ficar à espera de um milagre ou à espera do que vai acontecer, né? Precisamos arregaçar as mangas e ir ao trabalho. E este é o ponto que hoje é o meu papel aqui, né? Não há formas de ir ao trabalho sem unir os principais elementos. A Jucimara deu um recado claro que eu vou tentar traduzir mais uma vez. Não se trata de adaptar o EAD. E não se trata de adaptar o presencial. Nós temos três coisas completamente diferentes. São três bichos completamente diferentes. E se você não tomar cuidado em tratar e alimentar cada bicho com o que precisa, você vai ter problema. No nosso caso, o que são três cursos, três modos de fazer a educação chegar de maneiras diferentes, nós precisamos tomar o cuidado de, primeiro, não adaptar um ao outro. E segundo, garantir que cada produto, e aí a gente tem que entender cada formato de oferta como um produto diferente, ainda que seja o mesmo curso, alcançando o seu público. Para você não ter problema de um roubar público do outro, de ter um roubando o ticket do outro e por aí vai, né? Então, esse é um elemento central disso. Assim, o que que eu preciso entregar para o meu aluno EAD, o que que eu preciso integrar para o meu aluno semipresencial e o presencial. Porque se a gente parar para pensar, o decreto 12456, ele não muda só o EAD, ele muda também o presencial e cria o semipresencial. Porque de uma forma ou de outra, os três formatos, né, o presencial, o síncrono, o assíncrono e o síncrono mediado, ele vai estar presente dentro dos três formatos de oferta. Então é muito importante que você desenhe exatamente a jornada e o que se espera de cada um desses alunos. E aí eu acho que a dica do professor Henrique aqui, da Jucimara também, foi essencial, né? Você não pode mais pensar só na vocação da instituição de ensino, mas você tem que pensar o polo, sobretudo quando esse polo é parceiro, num grau de parceria que tenha alinhamento com a sua vocação institucional, mas que atenda àquela regionalidade em que o polo está localizado. Ao fazer isso, você começa a fazer a máquina girar. Então, o ponto aqui é pregar uma união, mas também uma união de dentro da instituição, né? Numa situação onde as lideranças, de uma maneira geral, vão precisar ser exercidas de forma situacional, né? Você vai precisar dar às mãos a área de negócios, a área de operação, a área regulatório e a área acadêmica, em busca de produtos diferentes, que atenda ao anseio desses estudantes. Porque por trás está muito claro no decreto, nos referenciais de qualidade, a busca pela qualidade e pela uniformidade de uma experiência, ou seja, a entrega final do que a gente tem que perseguir, né, o aluno bem formado, ela vale para qualquer formato de oferta. Mas o que é muito, muito importante no meio disso é eu preciso garantir que cada aluno aprenda da forma que ele costuma aprender e que eu entregue profissionais relevantes ao mercado. E o pano de fundo é: nós, há muitos anos, temos 18% de escolaridade líquida. Isso só vai mudar esse cenário, nós só vamos conseguir atrair jovens para o ensino superior entregando aquilo que a juventude precisa, entregando a forma que a juventude tem de aprender. E neste momento, o semipresencial é uma grande oportunidade de adaptação para esta entrega, de sensibilização de um público em que eventualmente a gente não estava alcançando. Então, é parar um pouquinho de pensar com uma cabeça de educação, em quase toda palestra de educação que vai, alguém mostra a foto de uma sala de aula de 1900 e bolinha e uma sala de aula de hoje em dia, que tem aquele formato de uma cadeira atrás da outra, para pensar, tá, a gente já sabe que isso não faz. A gente tem a oportunidade do semipresencial.
vamos para cima, né? Vamos fazer diferente com essa juventude, atendendo a vocação, atendendo a regionalidade e trazendo essa juventude para dentro do ensino superior. Quando a gente faz isso, a gente consegue resolver um grande problema do país e a gente só faz isso juntando forças. Acadêmico, regulatório, área de negócios e todo mundo junto desenhando estes três novos produtos, com cautela e com as dicas que a Jucimara nos deu para que a gente chegue do outro lado. Então já não são 2 anos. Para o decreto puro, são 20 meses. Para quem tem licenciatura, já tem menos de 1 ano. Mas em todas as hipóteses, isso só vai para frente se você respeitar os valores, respeitar aquilo que é a sua vocação, aquilo que está traduzido no seu PDI e, sobretudo, com a rede de parceiros engajada da mesma forma. Vianney, eu sei que nossa prioridade são as perguntas. Então eu vou aqui tentar fazer a minha fala o mais breve possível, já te passando a bola para a gente seguir para o Pinga Fogo. Como dizia o Cazuza, o tempo não para, não para, não para. Muito bacana. Galera, para quem chegou agora aqui, quem acabou de falar foi o Paulo Menezes, consultor Roper. Antes dele, Simara Ruerza, consultora Roper. E antes dos dois, quem abriu com uma fala magistral foi o maestro Henrique Sartori, que também é conselheiro no CNE, também é vice-presidente da BMS, também é mantenedor, mas ele é um grande maestro e ele regeu uma orquestra de conciliação e de esperança aqui na fala inicial dele. E agora, azar dele que aceitou vir, que, olha, vai chover pergunta para cima do Sartori, e a gente combinou que ele dá as respostas e a gente alterna comentários de até 30 segundos da Jucimara e do Paulo Menezes. Professor Henrique Sartori, primeira pergunta para o maestro aqui, ó. O decreto garantiu ao aluno matriculado nos cursos EAD que entraram em extinção a conclusão dentro das regras antigas da modalidade. E agora, como é que fica a condição dos alunos que estavam em trancamento, licença maternidade, estavam com alguma doença, recuperação de alguma cirurgia? Eles têm retorno garantido para o mesmo curso em que estavam? Essa eu vou responder depois, quando todo mundo tiver ido embora, pode ser? Sem chance. Mas vamos lá. É uma pergunta muito operacional, mas o que que eu acredito na questão também da temporalidade, né? Onde o aluno está matriculado, a instituição precisa fazer muito bem a curadoria dessas matrículas, porque ela vai informar, ou se já não informou, né, a presença desses alunos no sistema, né, no censo e tudo mais. Então, ele tem uma excepcionalidade, no meu entendimento, da sua própria condição de acadêmico, mas ele entrou dentro de um contexto, dentro de uma regra. O que vale a pena muito, como a Jucimara destacou agora, é que a instituição ela precisa se atentar aos processos. Ela tem que mostrar para o aluno que a condição dela, ela tem um tempo para se adaptar, o trancamento garante o aluno a terminar aquele currículo, a terminar aquela graduação, aquele curso de bacharelado, licenciatura, tecnólogo dentro do seu tempo, mas que ele precisa também ser avisado sobre essas mudanças que acontecerão, né? E como o Paulo já mencionou, já tem acontecido, né? Então o prazo é de trás para frente, não daqui para frente. Então eu Esse. acredito que nessa condição de trancamento, de condições acadêmicas especiais, né, de alguma licença, alguma questão, a AIS tem que traduzir ao aluno essa necessidade, a, dar transparência a esse processo de mudança e fazer com que ele também não seja penalizado por causa disso. Excelente Mas eu resposta. acredito que o direito está garantido. Inventário. Se a sua IES não demonstrar esse inventário com o Ministério da Educação, você não vai poder fazer essa movimentação. Inventário. Atualiza teu inventário, documenta e registra o teu inventário. Ainda sem passar a bola para Jucimara ou Paulo Menezes, professor Sartori, dessa mesma pergunta, várias IES mandaram uma pergunta aqui. Eu consigo aceitar a transferência para o mesmo curso antigo de um aluno que venha de uma outra IES? Um aluno estava fazendo IES Pedagogia na IES X, no modelo EAD antigo. Ele pode transferir de pedagogia para uma outra IES que tenha um modelo antigo em andamento? Isso aí qual que é o processo, né, dessa transferência acadêmica? O aluno estava num curso, o curso dele validado, dentro da regra que ele estava vigente, ele vai poder transladar para a regra que está vigente. Ele não pode pegar a condição dele de tempos atrás e transmitir para um curso que já se transformou em novo curso, Ele né? teria que estar num inventário atualizado da outra IES. Exatamente, Inventário exatamente. excelente. Paulo Menezes, 30 segundos para o seu comentário.
Não, o meu comentário vai exatamente nessa última parte, né? Muita atenção ao receber a transferência entre essas, porque isso é potencialmente problemático, uma vez que você não tem condição de adequar todos os pontos que precisam, às vezes, dentro dos 2 anos. Então, transparência e comunicação, se for fazer isso, estiver dentro da sua linha de apetite a risco, né? Atentar ao inventário e estas regras de transição para. Alô, alô, Jean Martina, você que fez o histórico digital, você que fez o diploma digital, por que que você não vai no gabinete do ministro amanhã e fala assim, ministro, eu consigo fazer um inventário, se as IES alimentaram o inventário, eu consigo fazer isso, a documentação transparente para todas as IES. Jean Martina, está o desafio colocado aí. Professor Henrique Sartori, a próxima pergunta. As recentes DCNs das licenciaturas, nutrição, arquitetura, né, trazem regras até mais restritivas que o decreto 12456. Por exemplo, na arquitetura, não tem margem para oferta no semipresencial. A nutrição ficou quase do tamanho de uma medicina. O Brasil vai alongando os currículos ao invés de se alinhar com o Tratado de Bolonha. O CNE está numa linha mesmo de expansão da carga didática, de endurecimento das regras, além do que o MEC está propondo. Vianney, eu não vejo isso não, e vou explicar por quê. Como eu falei, enxergar as outras experiências mundo afora sempre é muito importante. O Brasil tem suas características. O sistema brasileiro é muito complexo para você explicar para um alemão, por exemplo, que chega amanhã no Paraíso, para explicar para ele como é que funciona a regra, né? Estou falando aqui de uma forma bem figurativa para entender. Mas o que acontece? O processo de criação de uma atualização de uma diretriz curricular nacional de um determinado curso, ela não é estanque. Então é o seguinte, olha, a comunidade da nutrição entendeu que é preciso alterar o processo formativo, né, do nutricionista, do profissional, né? Isso a gente tem que conversar com quem? Com os operadores deste curso, os clientes deste curso. Entender que a dinâmica tem que ser uma, diferentemente do que o profissional, o conselho, entenda ser bom para eles. Claro que todo mundo tem que conversar nesse momento. Mas o processo de revisão, ela está aberta, a mesa está aberta. Então, por exemplo, uma determinada diretriz precisa ser revista, ou ficou muito pesado, ou não condiz com a realidade, vamos levar o conhecimento do conselho. Acredito lá que os conselheiros tenham fé nisso, que estão de portas abertas para receber toda e qualquer solicitação de adequação, modificação, até abertura e renovação das diretrizes, isso é muito importante. Lembrando que temos diretrizes no Conselho que não são atualizadas há mais de 20 anos. Então, o mundo mudou, a roda girou, né? E o processo formativo ainda continua olhando para trás, né? Isso eu falo dos cursos regulados, não regulados, de tecnólogos, né? Aqueles que estão no cadastro, aqueles que estão fora, bacharelado, ciência, tudo de tudo. Então, é importante conhecer que esse processo ele não é estanque, ele não é fixo, parado, e é necessário essas atualizações. Mas não vejo o Conselho Nacional de Educação como refratário a essas mudanças e esses pedidos. Ok, muito bacana. Jucimara Rueger, até 30 segundos de comentário. O comentário é a observação das deficientes, que elas ganharam uma força muito grande. Como o professor Sartori diz, elas trazem a representação de toda uma comunidade que fez o debate. Mas, assim, preste atenção e adequa isso no seu desenho estratégico das matrizes curriculares. Excelente, muito bacana. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Vamos lá? Bota a trilha aí do show do milhão aí, ô Paulo Menezes. Deu até um frio na coluna. Professor Henrique Sartori, a Roper, nós fizemos uma enquete nacional, uma pesquisa, sobre a oferta das licenciaturas, considerando a resolução 04/2024, tá? Com a exigência de aulas e atividades presenciais nas 880 horas do núcleo específico. O que aconteceu? O resultado da pesquisa mostrou que as IES estão encontrando um ponto de equilíbrio entre 20 e 30 alunos por curso polo, para que tenha a viabilidade de fazer a oferta presencial desse módulo. Então, isso, quando a gente foi no INEP, e nós pegamos os dados do INEP, para ver a quantidade de aluno curso polo no Brasil inteiro, a gente verificou que 90% dos polos
não vão ter condição de ofertar pedagogia. 95% dos polos não vão ter condição de ofertar educação física. E os outros cursos todos acabaram. Não tem condição de sustentabilidade. Então, como é que o Conselho Nacional enxerga essa realidade, né? Existe alguma margem de diálogo, né, sob a liderança do professor Calegari? Eu acredito que sim, é um ponto muito relevante, principalmente quando nós estamos discutindo a Resolução 4, a adequação dela em relação ao mundo que a licenciatura possui. Não é fácil você entender esse contexto, a prática, a necessidade de adequação dessa diretriz para o mundo do decreto 12456. Ele traz uma realidade, é preciso conectar é preciso adaptar essas duas realidades normativas. O decreto, obviamente, ele tem um peso normativo maior, então entende-se que na hierarquia, né, aí para os meus alunos de teoria geral do direito entender que a hierarquia das normas ela existe, ela é fato, mas há preciso da legislação especial que trata sobre a licenciatura ser adequada ao mundo novo que existe em relação à indicação de caminhos e futuros para a licenciatura. É claro, quando a gente pensa sobre a sustentabilidade de uma operação, a sustentabilidade de um processo, né, político-pedagógico, né, de um curso especificamente, ele tem que estar alinhado aos interesses estratégicos que a IES possui, como nós estamos falando nessa tarde. Então, é muito importante esse ponto ser levado ao conhecimento do Conselho, ser levado ao conhecimento da própria comissão que está trabalhando essa adequação a pedido do MEC, para que as questões possam ser muito bem afinadas e as expectativas, né, serem trabalhadas, porque também não adianta a gente olhar num cenário que não vai ser colocado à mesa, que não os que estão indicados no decreto, na portaria, no referencial de qualidade, e já, obviamente, dentro do contexto político, né, e posicionado do próprio ministro, colocando a necessidade de reformulação dessas diretrizes. Então, acredito que, mais do que nunca, todos esses atores precisam estar bem conectados, as experiências levadas, as informações trazidas para conectar esse mundo real, né, do conhecimento, daquela prática operacional de um curso de licenciatura, daquele núcleo, né, formador geral ou do núcleo, né, específico que toma conta dessa quantidade de horas, conectar com o ideal daquilo que o MEC hoje apresenta ser importante, com a diretriz que está sendo discutida e a resolução afinada. Eu até me coloquei em mudo diante da minha humildade de ouvir a tua fala, tá? Foi muito bacana a fala do professor Sartori. O CNE está discutindo a adequação da resolução ao decreto, como foi solicitado pelo ministro, e não é impossível de que ele que escute também a sociedade, como a gente colocou aqui, esse insumo que a Roper produziu do limite de oferta e que praticamente elimina todas as demais licenciaturas, exceto pedagogia e educação física, e mesmo assim restritas a 10% do mercado anterior. Exatamente. Legal, muito bacana. Comentário do Paulo Menezes. Meu comentário é que participem do debate, né? Vamos participar do debate e ajudar o CNE nesse tipo de reflexão e de, se for necessário, levar essa mudança. Eu já me comprometo aqui, exatamente na segunda-feira já vai estar na mão do professor Calegari, em cópia ao professor Henrique Sartori, o demonstrativo que a Roper fez analisando os dados do INEP, mostrando esse cenário que foi descrito aqui. Outra pergunta de US$ 1 milhão. Gente, professor Henrique Sartori, com a obrigatoriedade de controle de frequência estabelecida na educação à distância pelos novos decretos e portarias, passa a valer também a reprovação por falta na EAD, porque no mundo inteiro a EAD é aprovação por desempenho. O aluno é livre para estudar no seu horário e local, e ele é aprovado por aferição do conhecimento ou habilidade adquirida. Nós vamos ter na EAD brasileira reprovação por falta? Ué, como que está escrito hoje, Não está né? escrito, porque na LDB diz que não tem frequência na EAD. Exatamente, Então, como é que fica exatamente. isso? Como é que resolve essa São equação? aqueles contextos, né? São aqueles contextos que eu acabei de explicar. Existem muitas dúvidas operacionais em relação ao que fazer e ao que ser feito.
O que é importante, na dúvida, pergunte, na dúvida, consulte, formalize a sua questão da sua IES ante o MEC, resguarde documentalmente esse trabalho que você tem, ou dentro do contexto de um PI, ou de um coordenador de um curso, ou de um assistente, fazer com que a instituição esteja respaldada. É claro que, se a gente for pegar o pé da letra da instituição, o que diz a LDB, o que menciona o decreto 9235, a toda o 12456, os contextos dessas portarias, muitas questões vão passar pelos dedos, né? Ou pelo menos não vai ter uma resposta objetiva sobre um determinado assunto do dia a dia de um professor em sala de aula, de um coordenador que precisa tocar o seu time, tocar a sua proposta. Então, por exemplo, nessa questão propriamente dito das aulas, das faltas, das ausências, do registro acadêmico, como você mencionou, está tudo alinhado a essa documentação da secretaria, documentação do curso, e claro, dentro do contexto da dúvida, pergunte, consultem e registrem. É o que eu oriento a todos a fazerem. E eu sou muito cauteloso quanto a isso, né? Por exemplo, nesse chapéu de mantenedor, de diretor de instituição de ensino, eu sempre oriento e falo que toda cautela não faz mal. Só que os exageros também não são muito bons para a gente trazer para a nossa operação. Então, saiba dosar. Pega como que você consegue aferir digamos, a presencialidade, não, a presença do aluno num formato digital. Eu preciso conhecer melhor sobre isso, porque a gente pode ter métricas dentro de um sistema de acesso, métricas de baixar um texto, um documento, de assistir uma aula, mas como que a gente vai produzir? É isso que você colocou. A EAD é pensada de uma outra forma. O formato hoje está diferente. Temos o semipresencial, temos o presencial. Como é que a gente vai alinhar isso? Boas práticas, experiências e nada de exagero para com as instituições de ensino. Excelente, muito bacana. Quem comenta essa questão agora é a Jucimara Wesley. Essa questão, para mim, ela tem dois pontos importantes. O controle de frequência está na síncrona mediada e nas atividades É isso presenciais. mesmo. Tá? Então, você tem que definir como fazer esse controle de frequência. E mais do que isso, você vai ter que demonstrar esse controle de frequência, mas ao definir, por isso que eu falei da definição das atividades na matriz, ao definir quais as unidades curriculares que são presenciais ou que são síncronas mediadas, você precisa comunicar ao aluno. E isso vai orientar o sistema, definir qual a data do encontro presencial, onde é esse, ou a data da síncrona mediada, porque o aluno também precisa se organizar na agenda. O edital de seleção de um curso, hoje ele é altamente relevante, importante, não que nunca foi, mas ele tem que detalhar essas Ok. questões também. Artigo 47 da LDB. Você tem que comunicar ao seu aluno tudo que vai acontecer com ele, está lá no artigo 47 da LDB. Professor Henrique Sartori, que você tomar um golinho de água aí, a pergunta é longa. Muitas IES estão em dúvida sobre como escalonar a implementação progressiva das mudanças ao longo desses 2 anos de prazo para os cursos que foram afetados e foram migrados para o formato semipresencial. É preciso fazer constar já no PPC o escalonamento, ou a gente tem um tempo ainda de induzir e informar essa mudança no PPC, informar o aluno? Como é que a gente pode escalonar isso na linha do tempo, que vai até maio de 2027, mas o tempo já correu, 4 meses já foram. Deixa eu abrir o áudio aqui. O que acontece dentro dessa linha do tempo que nós temos tanto, e eu vou pegar, Paula, que você falou, né? Não temos mais 2 anos, né? Tem 20, tem um ano, corre, como eu costumo dizer, deita o cabelo, né? Vai correr porque o tempo está jogando contra, literalmente está jogando contra mesmo. E não contem, né, dentro desse contexto, não contem com prorrogações, com eventuais mudanças nesse itinerário, porque a regra está posta, está clara, é para todo mundo, não é principalmente, não é para aqueles que estão postergando ou procrastinando alterações. Eu sempre oriento, eu ouço muito os meus colegas PIs, as pessoas que estão na ponta da lança da instituição de ensino, isso deve ser valorizado.
eu rogo que esses profissionais sempre sejam muito valorizados nas suas instituições de ensino, porque são eles ali e todo pelo menos a ponta desse iceberg todo de mudanças e alterações e cobranças e entendimentos. Mas o que que eu vejo nesse contexto? Temos um tempo, temos que adaptar esse tempo. Nós recentemente tivemos uma portaria de milhares de cursos que foram autorizados no formato semipresenciais. No meu entendimento, são cursos novos, né? Zerou a quilometragem desse curso, começou agora, esse formato começou agora. Os antigos precisam ser adaptados nesse tempo. Agora, a instituição precisa escolher, né? Falar aqui, eu vou repetir o que os meus colegas comentaram aqui, a Jucimar e o Paulo. Olha, eu vou fazer isso nesse semestre, eu vou começar a oferta de 2026-1, já com todos esses cursos modificados, dentro da minha autonomia, eu consigo fazer essa modificação. Se eu sou faculdade, eu preciso comunicar ao MEC, eu preciso fazer uma reunião do meu núcleo docente estruturante, eu preciso chamar essa alteração das unidades curriculares, eu preciso formatar todo esse ambiente, porque uma questão clara que foi falada aqui, eu estou repetindo e vou pegar isso como meu mantra, tá, pessoal? São cursos diferentes, são propostas, não precisam ser adaptados, né? O EAD não vai virar semipresencial, o semipresencial que eu tinha não vai virar, né? O modelo formato é proposta nova, é vida nova. Então não deixe para o último tempo, né? Porque vai que lá você não consiga fazer essa transição e também não se apavore tanto de fazer tudo agora nesse mês. Senta com calma, planeja com o seu curso, planeja com a sua equipe, traga estrategicamente essa abordagem para que todos possam pensar, refletir no modelo pedagógico, nas unidades curriculares que vão compor esses percentuais que o decreto as portarias mencionam, e ao mesmo tempo busque a sua identidade, né? Eu acredito que esse é o ponto, mas todo brasileiro gosta de deixar para a última hora, pelo menos a gente tem isso na nossa cultura, mas tente não deixar, né? Tentem modificar, porque as dúvidas elas geralmente aparecem no processo, né? Eu estou Ao aqui longo. trabalhando, eu vou pedalar aqui, eu estou pedalando, de repente eu paro de pedalar, a bicicleta cai. E aí, como é que eu faço, né? Então, você tem que precaver. O tempo está correndo contra e ele não é o aliado dessa vez. Excelente. Paulo Menezes, 30 segundos para o seu comentário. Muito na linha da própria fala, né? Então imagine que você tem um curso velho, que você tem um curso novo, você tem dois planejamentos para fazer e você deixa claro, transparente, com os alunos comunicados, o que que vai acontecer e em qual momento que você vai fazer a ponte de um para o outro. Então você tem duas coisas diferentes e quais são as pontes que conectam para aqueles que precisam, porque também não é todo mundo que vai precisar atravessar essa ponte. Excelente. Professor Henrique Sartori vai ter que sair às 16h15. Vamos correr no tempo aqui. Tem mais uma pergunta agora aqui importante na área de cursos da saúde. Professor Henrique Sartori, o catálogo nacional dos cursos da saúde determina 50% de presencialidade. Está lá, ponto pacífico, pimba. Tá? O decreto fala em 40% de presencialidade na saúde, mais 20% de atividade 5 na mediada. O que vale? Eu vou falar o que a Jucimara acabou de colocar aqui. Não fique preso aos percentuais, mas viva a experiência, né? É, É isso mesmo, né, Jucimara, que você falou, né? mas como é que eu Anotei vou ter uma aqui, experiência não? com dois documentos legais que se contradizem? Como é que eu faço para não Exatamente. correr risco regulatório? Eu Como é que eu não costumo entro em dizer o risco? seguinte: entre portaria, entre catálogo, entre resolução, entre tal, fique com a diretriz do curso. A diretriz do curso, no meu entendimento, é o documento primal que precisa ser levado em consideração. Se há necessidade de adequação, o próprio operador do sistema, ele precisa fazer esse tempo, ele precisa dar esse start na ágora responsável, que é por isso, que é o Conselho Nacional de Educação, já com as suas propostas de alteração. Caso contrário, por exemplo, um catálogo pensa dessa forma, o governo pensa dessa forma. Quem faz o catálogo geralmente é quem está operando a regulação. Ou ali trabalhando o sentido formativo de uma determinada política pública. Então, com isso, quem tem que fazer? Tem que alterar, os documentos têm que conversar, eles têm que estar ali alinhados e afinados. Não adianta a gente pegar um percentual, jogar dentro de uma política e não alterar o documento basilar. Por isso que eu falo. Os cursos da saúde têm uma especial atenção nesse contexto? Sim, precisam,
As licenciaturas também precisam, está posto esse jogo, tem os cursos regulados que não entram nessa composição e que odonto, enfermagem, psicologia e medicina estão nesse contexto, e os outros demais também precisam ter essa atenção do ambiente regulatório. Eu fico sempre com as diretrizes curriculares nacionais, eu saio dessa tarefa para entender os outros contextos da microrregulação de cada processo ou de cada proposta curricular. Na dúvida, reza a missa Pergunte, para nossas. consulte, Na acenda dúvida, uma reza a vela e vai missa para embora. Nossa Senhora das DCMs. Tá? Na É isso dúvida, mesmo. Quase reza. isso, hein, Vianney? Vai lá. Ok. Jucimara comenta 30 segundos. Que saia justa de comentário esse, mas assim, o professor Mete ficha. Henrique disse, na minha aula com os meus alunos, tem uma hierarquia da norma, né? O decreto traz um entendimento, as DCNs trazem um lugar muito importante no desenho da distribuição desse formato e tem que observar o catálogo. Também que ele está dentro da norma posta como uma norma a ser observada. Ok, professor Henrique Sartori, integração, aqueles ingressantes por ABI e como é que eles ficam depois na separação de áreas do Cine Brasil. A pergunta aqui, ó, a resolução 6/2018 prevê a organização por ABI, a área básica de ingresso, tá? Por exemplo, a educação física, ela tem uma parte comum com licenciatura e bacharelado, mas a resolução 4/2024 e o enquadramento do Cine Brasil recategorizou as licenciaturas, né, de educação e criou os bacharelados em separado de saúde e bem-estar ali. Como é que fica possível ou não fazer um currículo que contemple a BI entre licenciatura e bacharelado em educação física, por exemplo, que agora estão em áreas distintas? É possível? Vianney, eu não consigo te responder isso, eu não sei a filigrana dessa É resposta, muito detalhe. né? É muito detalhe. Eu preciso consultar a resolução, eu preciso verificar o que ela menciona e onde que ela vai dialogar com o contexto novo. Lamento não poder responder isso, mas de uma forma muito humilde, procurarei conhecer a coisa de telemarketing, né? Vou Tá. conhecer essa questão para ajudar na resposta do nosso participante. Tem uma pergunta dos polos, em desespero. Tá? Tem Hum. uma pergunta dos polos. Eu achei muito bacana a dica da Josimara, que é o seguinte: não abandone seus polos, não apavore seus polos. Aquele papo, vai fechar 20, 50 mil polos no Brasil, vai desempregar 150 mil pessoas. Nós temos que lutar para que isso não aconteça. Nós temos que lutar para gerar novas receitas para os polos. Nada de sair fechando polo. Não apavora seus polos, pelo contrário. Tá? Vamos trabalhar esse tempo aí para a gente poder dirimir dúvidas, buscar caminhos de entendimento, como o senhor Henrique Sartori colocou, e buscar novas receitas. Nada de sair fechando polo, não apavore seus polos. Pergunta dos polos aqui. Professor Henrique Sartori, o decreto 12456 diferencia claramente a figura do mediador pedagógico do antigo tutor administrativo. Um polo de educação à distância muito grande, é possível fazer a nova configuração, mas nos polos muito pequenos, nas aldeias indígenas, quilombolas, população ribeirinha, cidades muito pequenas, muitas vezes o coordenador do polo faz tudo, que ele é a porta de mediação para que aquela comunidade tenha os seus 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 alunos. Não tem capacidade de criar uma hierarquia de funções. Nessas condições, o responsável pelo polo poderia assumir o papel de mediador pedagógico, dando suporte de interação, e também as funções administrativas, porque as novas normas pedem a separação dessas funções. Né? Mas se eu tenho um polo numa aldeia indígena com 7 alunos, como é que eu vou fazer isso? Me ajuda, professor Henrique Sartori. Eu gostaria muito e tenho uma visão sobre esse ponto. É aí que mora a grande virtude de uma política pública, né? Na oportunidade de atender o desigual, né? De poder equilibrar e trazer ali uma atenção específica para aqueles que precisam realmente de uma demanda distinta. Por exemplo, a política nacional está colocada, está posta. O entendimento sobre polos, sobre figuras, sobre os atores envolvidos está ali, está indicado, né? Está ali descrito. E o que acontece? Nessa multiplicidade de situações que nós temos, de operação,
de currículo, de diretriz, de catálogo, de necessidade, de tipo, de organização acadêmica, né, de tipo administrativo das instituições, tudo elas precisam agora pensar também a sua capilaridade, onde elas vão oferecer. E é claro, não precisa ter desespero com isso, mas simplesmente olhar o planejamento, a vocação dessas instituições. E talvez aí esteja uma grande oportunidade que o governo, que o Ministério da Educação possa ter um olhar por uma política pública indutiva de levar polos com uma característica distinta para locais que possuem essas peculiaridades, sejam áreas remotas, áreas indígenas, localidades geograficamente distantes, faixa de fronteira, né? Pegar o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, olhar esse plano juntamente com o PNE que está sendo discutido agora e nas oportunidades desses planos e das políticas públicas, conectar essas necessidades de pessoas que hoje se utilizam-se do formato da educação à distância para poder ter a sua formação. Então, acredito que esse é um ponto que o Conselho já está ciente, já recebeu muitas provocações no sentido de pensar, e acredito que o MEC também tem essa sensibilidade de olhar, não uma exceção, mas um caminho para a oferta desse tipo de formato. Por exemplo, polos que possuem essa capacidade diminuta ou que estão numa localidade muito distante dos centros ou até que possuem grandes dificuldades, né? Até mesmo de você apresentar essa proposta. Eles precisam ser repensados e nesse processo de repensar precisam também atender essas demandas locais. Muito bacana, recebemos uma contribuição aqui da Roberta Avelar, dizendo que a questão da ABI, do ingresso à ABI, depois da separação do Cine Brasil, que não estão na mesma área, está contemplada no parecer 5/2025. Fica aí a dica que a Roberta colocou. E Obrigado, eu queria, Roberto. em nome das 620 pessoas que se inscreveram, das quase 400 que participaram online aqui, de todos os membros da Roper Educação, entregar o título de maestro honoris causa ao conselheiro Henrique Sartori. Jamais. E teve uma dinâmica magistral. Ele nos conduziu, na verdade, eu não fui o mediador, né? Ele fez a mediação desse webinar, e eu sei que ele tem um compromisso agora imediato. Eu queria pedir um sorriso de vocês quatro aqui, para eu dar um print aqui. 3, 2, 1. Aê! Print histórico, muito bacana, porque um webinar como esse não é todo dia que a gente consegue fazer, não. Muito bacana mesmo aqui. E eu queria, então, pedir para liberar o professor Henrique Sartori, que ele fosse o primeiro, então, a fazer a sua fala final. O professor Henrique Sartori tem até um minuto aí para poder se liberar e seguir no teu compromisso. E depois nós vamos, então, às falas finais do Paulo Menezes e da Jucimara Wesley, sem esse tempo exíguo de um minuto. Professor Henrique Sartori, por gentileza, para que o senhor possa se ausentar. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você, Vianney, com Jucimara, com Paulo, com todos os nossos participantes desse webinar. É sempre muito importante, eu incentivo isso sempre, tento colaborar de todas as formas possíveis necessárias para que as boas novas e todas as informações sobre a educação superior no Brasil possam ser espraiadas o máximo possível, que mais atores possam participar, que todo mundo possa colaborar, influenciar nessas decisões são importantes, e melhor pessoas para influenciar nesse contexto são aquelas que vivem a educação superior no seu dia a dia, seja no plano do governo, seja no plano das instituições, seja no público, no privado, todo mundo de uma forma muito republicana, transparente, participativa, tem seu papel e precisa exercer esse papel. A gente, às vezes, no Conselho Nacional de Educação, nós ficamos ali alheios a algumas discussões que são trabalhadas no campo de batalha e que às vezes os conselheiros não conhecem, o MEC não toma conhecimento, é muito difícil compreender isso. E a visão dos operadores ajuda muito nesse processo. E do outro lado, né, sendo professor, diretor de uma instituição de ensino, trabalhador da educação, penso também que é muito relevante a conhecer sempre essas novidades, aplicá-las e repensar também a melhor forma estratégica da sua atuação na educação. Então, agradeço imensamente, fico muito honrado com os convites,
fico inteiramente à disposição sempre dos colegas, né, de todo mundo que compõe esse contexto para ajudar, colaborar e aprender como aprendi hoje aqui com vocês. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, professor Henrique Sartori. Tem o seu compromisso, pode seguir. Eu sigo com a Jucimara Roesler, com o Paulo Menezes agora aqui. Eu queria que vocês dois preparassem um fechamento que não é responder pergunta, é sintetizar o que vocês perceberam. As perguntas que chegaram, eu fui mesclando e fui pontuando aqui para poder integrar. Mas eu queria que vocês dois fizessem a parte de vocês uma análise final para poder fazer esse fechamento. Mas primeiro eu vou mostrar aqui a programação da roupa. Henrique, querido, muito obrigado. Beijo para você aí, tá? Eu vou mostrar a programação da Roper aqui para todo mundo saber que na semana que vem tem um webinar super bacana aqui na Roper, que é esse webinar que está na telinha para você aqui, que é Inteligência Artificial na Educação. Transformação real com qualidade reconhecida. Mundo prático, chega de papo furado de IA, é mundo prático. Nós pegamos um case real da Uninta, lá de Sobral, no interior do Ceará, Sobral é foda, lá de Sobral, no interior do Ceará, que eles revolucionaram o dia a dia da IES com inteligência artificial, e você vai ver as soluções na quarta-feira da semana que vem aqui. E pela Roper, o Jefferson Pandolfo, que está aqui, ó, consultor Roper especializado em inteligência artificial. O cara é um endiabrado e vai contaminar todos vocês aí, tá? Então fica ligado para você não perder esse webinar da semana que vem. Dia 16 de outubro em São Paulo, eu, você, a Jucimara, o Paulo Menezes e todos os consultores da Roper estaremos juntos no Roper Connect, que é um encontro de todos os consultores da Roper com o mercado educacional. Você pode se inscrever, tá aqui no QIA, também tem no site, todos os consultores da Roper um dia inteiro com você lá em São Paulo. Essa bateria de webinars da Roper só acontece porque um conjunto de empresas nos patrocinam. A Liceu é um sistema acadêmico colocado na maioria das instituições brasileiras, é um sistema líder na área de educação no Brasil, e ele coloca a sua universidade na palma da mão do aluno. Fala com o Fábio Cesp, o contato está aqui no chat, que ele vai explicar como que o Liceu funciona e como que ele pode te ajudar dentro desse cenário. Fala também com o Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele é o embaixador do financiamento estudantil, uma nova geração de financiamento estudantil, que é o Crédito Ficou Fácil. Entra no chat que ele vai explicar como é que funciona tudo online. Fala também aqui no chat com a Ariane Valieri, embaixadora da D2L e do LMS Brightspace. Ganhou o prêmio o ano passado, melhor LMS do mundo. Tudo que o MEC está pedindo. Videoconferência, atividade síncrona, registro, tem tudo dentro desse LMS e é muito econômico e ele dinamiza a sua operação. Vai no chat falar com a Ariane Valieri e fala também com o Diogo Fonseca, que vai estar no FENESP semana que vem, eu vou estar lá junto com ele. A princípio, ela é um sistema de receita garantida para você focar no pedagógico, focar na captação, focar na satisfação do seu aluno. Vai no chat, fala com o Diogo Fonseca que ele vai te atender. E agora aqui, ó, a Roper tem uma consultoria completa em educação à distância, liderada pela Jucimara Roesler, aqui com a gente, pelo Evandro André de Souza. Você pode fazer análise de portfólio, credenciamento, processos, modelagem, entender o semipresencial, projetar essa sua transição. A Roper pode te ajudar a chegar com sucesso nessa nova jornada que se apresenta. Na área do regulatório, a Roper tem a Nilbe, tem o Paulo Menezes, o Denilson Cialdini. Tudo que você precisa de regulatório, a Roper pode te atender. E nós temos hoje uma nova liderança na Roper, né? O Caio Polizel é o nosso novo CEO, e o Jefferson Via, nosso novo presidente do Conselho da Roper. Os dois estarão no FENESP para conversar com você também ao vivo lá. O Samuel Tracy, que é o nosso diretor comercial, também estará no FENESP, coladinho comigo, eu e ele, Batman e Robin ali, tá? O tempo todo ali, vamos estar no FENESP também ali para conversar com você. Então, essa é a nossa pauta da Roper para você, e agora eu quero passar a bola aqui para a Jucimara Roesa, para o Paulo Menezes, para que eles possam fazer uma ponderação de até 2 minutos para a gente poder fechar esse webinar. Começando, então, pelo Paulo Menezes. Então vamos lá. Nós tivemos nesse webinar a clara noção ali do conselheiro dizendo a regra é geral e são muitos os casos particulares. Então, nesse ponto não espere nenhuma mudança, tá posto, comece a trabalhar. Então, já não são 24 meses, são 20 meses e comece as adaptações. Para aquelas questões que vão do dia a dia, né? Enquanto a gente está caminhando, o ponto principal é pergunte,
formalize, organize as evidências. E um terceiro Olha aí, ponto. ó. Evidências, evidências, Isso aí, né? Chitãozinho e Chororó. E é o hino É, nacional. E é. um outro ponto importante é organize o inventário, organize as informações para você saber quem está dentro da regra, quem que vai precisar transacionar, quem que vai migrar de um produto para o outro. Vou me concentrar nessas aqui, o Vianney, porque eu sei que as dicas práticas do dia a dia a Jucimara vai fazer, que é a área dela, tá? E para Você, encerrar e despedir, só um tá? instantinho, eu quero deixar um feliz aniversário para minha colega competente Cláudia Vaz, que faz aniversário na próxima sexta-feira. Não sei se ela ainda está com a gente, mas quero deixar um abraço de feliz aniversário para ela ao vivo aqui. Tu vai cantar evidências no final, hein? Jucimara, mão na massa, operação, qual que é a sua fala final para essas instituições do Brasil inteiro que estão aqui para te ouvir? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de participar desse webinar. Acho que foi assim maravilhoso, esclarecedor para todo o mercado. Comecei dando um beijo, eu quero encerrar dando um beijo para você, Ricardo Marcato, que nos acompanha, que é um líder em cursos profissionalizantes e cursos técnicos. É uma honra tê-lo aqui conosco. E de forma muito direta, eu acho que não se trata de cumprir norma, a gente tem falado isso o tempo todo. Trata-se de liderar uma transformação e é preciso olhar esta operação de forma estratégica. Veja essa pergunta da ABI, por exemplo. A ABI está dito, faz desde 2024, não pode ter ABI, o parecer 5 vem e reforça essa questão, mas eu posso ter estratégia ao desenhar os cursos de uma área de conhecimento e buscar otimização em intercursos, isso é bem importante. Ou seja, é preciso estratégia, é preciso coragem e capacidade de execução. Estratégia, coragem e capacidade de execução. O momento é agora, o professor Henrique falou, não acelerar o tempo do curso do Rio, mais ou menos. O Paulo foi muito claro, já não são mais 24, são 20, né? As licenciaturas é ano que vem. O mercado mudou, o MEC já virou a chave e a sua instituição precisa fazê-lo já. Sua IES está pronta para liderar essa transformação. É isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. E a minha fala final é que a Roper está pronta para te apoiar, a Roper está pronta para te ajudar, a Roper está pronta para te escutar. Entre em contato com a Roper, fala com o Samuel Trezik, e eu digo aqui, para encerrar, o melhor elogio é feito na ausência. O professor Henrique Sartori foi magistral. Gente, ele ajudou muita gente, né? Muita gente tinha agonia, ele falou, documenta, conversa, dialoga, recomenda a mudança para o CNE, documenta o seu inventário perante o MEC, se resguarde. A hora é exatamente de você controlar toda a sua operação, registrar todo o seu inventário para você não correr nenhum risco regulatório, tá? Nada de ficar aí exposto para tomar um termo de saneamento, sem chance, tá? Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca e toda mudança vai ser em benefício de todos e ela tem que ser caminhada em paralelo para o MEC, para o CNE, para que a gente possa buscar o melhor entendimento e a melhor adequação de chegar nessa posição. E a Roper, na segunda-feira, vai amanhecer lá no CNE, o ofício da Roper, dizendo a questão de como a resolução 24 afeta a cobertura da licenciatura do Brasil. É uma contribuição, né, que nós vamos estar encaminhando ali. Queridos, muito obrigado para vocês dois, muito obrigado ao professor Sartori, melhor elogio é feito na ausência, né? E ficamos por aqui. Semana que vem, inteligência artificial na veia, sem papo furado, mão na massa. Fechou? Beijo, beijo, Josimara, beijo, Paulo Menezes. Canta evidências para a Cláudia aí, ô Paulo. É? Saia justa. Então, sabe? Não, Então canta o hino. Então eu canta o hino. cantando acabo com o O webinar. Então Vianney que vai ter que cantar. canta Canta o hino. aí, Não, não, Vianney. canta o hino do Atlético, então. É, Esse sim dá para cantar. tá certo, então. Um abraço Até para vocês. mais. Tchau. Tchau.